Olá, boa tarde. Bem-vindo ao nosso programa atual que vai falar de um assunto que, olha, muita gente passa por essa situação. Você tem umidade em casa? Vamos falar com quem entende? Nosso arquiteto Giovanni Carrillo. Bem-vindo, Giovanni. A gente está numa época fria, né? Nem sempre chove. É uma época até de estiagem, mas daqui a pouco começam as chuvas, né, novamente. Mas algumas localidades também no estado do Rio, elas já são úmidas. Sim. O que acontece com paredes, tetos? A gente tem alguns tipos de umidade, né? Tem uma que é muito característica nas casas, que é aquela que dá perto do rodapé. Sim. Aquela, ela vem, chama de percolação, ou seja, a base da casa, ela funciona como se fosse uma esponja. Ela puxa a água que tem no solo por microcanais que tem dentro do concreto. Ela faz o efeito esponja, ela puxa e vai jogando para cima. Sim. E ela vai buscando o caminho, ela vai andando, né? Nesses casos, só tem uma solução que eu conheço, né? Já que a casa já está construída, vamos dizer assim. É cortar as paredes e impermeabilizar as fundações. Aí você corta assim como se fosse Aí a gente fala assim, oi, como? Mas não é assim complicado. Você corta 1 metro, vaza do outro lado, impermeabiliza, depois corta 1 metro. Então a gente faz como se fosse uma linha tracejada. Corta 1 metro, pula 1 metro, corta 1 metro, pula 1 metro, depois vem fazendo ao contrário. Certo. É uma solução que, para mim, é única. Sim. E tá? ela fica para sempre ou você tem que manter? Não, aí você consegue resolver a situação. o problema. Fora isso, existem algumas emulsões, mantas líquidas, massas especiais para ser usadas, em que se você coloca, por exemplo, 50 centímetros de altura, ao longo do tempo, essa umidade que está subindo, ela continua subindo, ela vai buscar passar disso. Sim. Então ela vai chegar mais em cima e você vai ter que ir fazendo, né, algumas inserções ao longo do tempo. Existe a umidade que é aquela que dá no banheiro, Sim. né, que ela está relacionada ao vapor. Ao vapor. Né, mas não relacionada ao vapor. Está relacionada a como foi feito o teto do banheiro, né, o que você usou ali de produto, né, e o que você não usou de produto. Então, por exemplo, assim, uma dica, né, no banheiro existe o hidrofugante, que é um produto que expele a água. Então, se você aplicar uma tinta, a massa e a tinta, e aplicar um hidrofugante, você não vai ter mais problema. Você pode passar até um pano seco que... Pode passar, jogar água, que não que não vai ter problema. penetrar. Quando você tem aquele mofo, aquela umidade, né, escura, aquilo é um fungo. Sim. Muitas das vezes, a recuperação disso é feita sem haver uma lavagem com água sanitária. Você tem que lavar aquilo para poder fazer a recuperação daquele espaço. E muitas das vezes não é feito assim. Então, ela retorna. Tá? São pequenas dicas que técnicas também, tem que né? se prestar atenção. Né? E as umidades que dão, por exemplo, do banheiro para o quarto. Aquelas que vazam parede, parece mágica. E às vezes é aquela que vem consumindo, vai mostrando devagarinho. É um rejuntezinho, é uma conexãozinha. Alguma coisa que está aberta. É a água que está chegando ali. Sim. Né? Então, a questão da umidade, filtração, essas coisas todas, elas têm que ser vistas na construção. Sim. Então, por exemplo, se você vai fazer uma casa, você faz o assentamento, a fundação. Tem que saber o terreno que você está... Tem que saber o terreno. Mas quando você faz a fundação, né, e o contrapiso, você já impermeabiliza ele. Sim. Você não vai ter mais essa percolação que a gente fala. Entendi. Quando você faz um banheiro, você impermeabiliza as paredes do banheiro. Azulejo é um bom impermeabilizante? É um bom impermeabilizante desde que não passe nada nas juntas. Entendi. Né? E porque azulejo também mofa. Azulejo também mofa, mas depende aí de outros fatores, do tipo de azulejo. Sim. Tem um azulejo que ele é aquele barro por trás, né? Aquele absorve muita água. Sim. Né? Então, você tem aí situações e situações. É importante, então, quer dizer, você, né, o profissional, o arquiteto, o engenheiro, para que conheça o tipo de material. Às vezes o barato acaba saindo muito caro, né? Eu vou comprar um material mais barato, mas daqui a 6 meses você está com tudo com problema. Um monte de problema e problemas graves, porque a umidade, ela gera mofo. O mofo gera alergia, um monte de problemas de saúde. Então, você tem uma situação complicada. E isso tem que ser tratado já no início
né, da construção. Agora, uma curiosidade. reforma. Pessoas que usam, até nessa época do ano mais fria, muito umidificador dentro dos ambientes. Esse umidificador gera algum tipo de mofo, de alguma coisa assim? Não. Até mesmo nas Quer dizer, paredes? Principalmente quem tem criança em casa. Tudo depende de como se usa, né? É a quantidade, se tem insolação nas paredes, se não tem insolação nas paredes, tudo depende do Pode caso. acontecer. Pode acontecer, mas acho que é uma situação muito extrema. Sim. Né? Nunca vi. Né? Nos meus 31 anos de profissão, nunca vi. Mas, assim, provocado por isso. Mas tudo tem que se pensar como vai utilizar. Sim. Água é um elemento em que ele, infiltração, ela acha caminho, ela não está preocupada, ela tem que sair em algum lugar. Então, ela sobe parede, ela desce parede, ela se esparrama por debaixo do solo. A água é muito interessante. O fluido, ela vai para onde ela quer. Sim. Então, tem que ser tratada. E até na hora de tratar, tem que saber como também, para não voltar e para não quebrar em lugar errado, né? Caramba. Hoje tem umas maquininhas que ajudam. Aí. Né? Que você vai lá e detecta onde está o problema, mas até chegar ali nós já quebramos muita parede aí à toa. Então o ideal é que se chame um profissional para verificar o problema para que ele não volte mais. Dá o seu telefone, Giovanni. Bom, o código é 22, né? E o telefone é 25210986. Sim, tá certo. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. É um prazer estar sempre E aqui. até a próxima. Obrigado. Você aí de casa, um breve intervalo, a gente volta com uma cozinha deliciosa e ainda tem muito mais no Atual para você.